Reflexão para a minha vida, reflexão para a sua vida, reflexão para as nossas vidas. Está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. A minha Bíblia está aberta em 1 Samuel, capítulo 28, verso 6. Nós estamos falando sobre demonologia, demônios que agem no estado físico, no estado religioso, e poderemos ir para o estado emocional, para a sedução, demônios que você não os vê e demônios que você os vê. Demônios imperceptíveis, espíritos imperceptíveis e espíritos, demônios perceptíveis. E assim estava Saul, apostatado, mas precisava de uma resposta de Deus. Talvez seja o seu caso, você precisa de uma resposta de Deus, mas você está apostatado na fé, porque você deu lugar a um espírito do demônio. Esta é a grande verdade. Em uma mensagem do profeta, na série Hebreus, o profeta de Deus disse que não há um apóstata na face da terra que Deus não bata na porta do seu coração todos os dias, desejando que ele se arrependa. Então, há salvação para um apóstata? É possível que sim, porque Deus bate na porta do seu coração, desejando que ele se arrependa. Então, logo, se ele se arrepende, ele encontra o cetro de Deus a seu favor. E Saul estava apostatado, como diz o profeta. Ele havia distanciado do Deus de Israel. Ele não foi de acordo com a unção que Samuel fez a Davi. Ele criou um complexo acerca de Davi e começou a perseguir Davi sem uma causa justa. E sendo Davi ungido do Senhor de então, porque a glória de Saul se foi, e quando a glória de alguém se vai, Deus traz aquela glória sobre alguém, sobre uma outra pessoa. Porque Deus sempre usa uma pessoa. E você notou aqui na Escritura, e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Saul se apostatou, e a glória de Saul, o ministério, foi de água abaixo. Deus não mais usou Saul. Mas então foi a Samuel e disse: unja o meu servo Davi. E Samuel pegou a botija de azeite e colocou sobre Davi e ungiu ele. E ele então passou a ser ungido do Senhor de então ali. E a apostasia, quando vem sobre um homem, sobre uma mulher, faz este homem ser um fugitivo de Deus. Faz este homem contrastar, brigar, contender com o propósito ou os propósitos de Deus. E quando o homem está apostatado, ele quer vias mais fáceis para encontrar-se com Deus. Quando um homem e uma mulher está apostatada, busca-se vias mais fáceis, maneiras secundárias, e não a primária, para se encontrar com Deus. E sabemos que sonhos, visões, são vias secundárias de Deus falar com o homem. A via primária, original de Deus falar com o homem é profeta, é a palavra. Profeta é a palavra é profeta.
Se você quiser saber alguma coisa em relação ao seu casamento, à sua mudança, a qualquer área, a seu trabalho, a sua profissão, há muitas pessoas que vão consultar teólogos, que vão consultar astrólogos, que vão consultar, sabe quem? Pseudos intelectuais, que na linguagem moderna de hoje chama-se coaches. Coaches. Pessoas que desenvolvem um veio da inteligência na área da linguística. E através da linguística, da comunicação em massa e do poder da comunicação, porque nós sabemos que a comunicação tem um poder, ainda que aquela comunicação não seja verdade, o conteúdo daquela comunicação não seja verdade, mas se o comunicador for dotado de um dom de comunicação, ele desenvolveu aquele veio da comunicação, ainda que aquilo seja ilusório, ele consegue enganar massas e mais massas. Aí nós lembramos de Martin Luther King e de outros que foram comunicadores em massa. Nós podemos lembrar de Hitler, não comparando um com o outro, Stalin, e conseguiram arregimentar multidões, mesmo trazendo no bojo de sua comunicação uma mentira, um engano, um engodo, mas arregimentou multidões. E aí você pode dizer, mas e o nosso profeta? Ele, através do seu dom simples e humilde, como que ele conseguiu trazer uma mensagem que varreria o mundo todo? Mais de 180 países conhecem essa mensagem. Sabemos que não foi a sua linguística, não foi a sua teoria, mas foi o poder de Deus que estava por detrás daquela comunicação. Mas voltando aqui, ouvintes amados, Saul apostatado, com espíritos de demônios, espírito demoníaco, tomou Saul. Ele, apostatado, consultou uma feiticeira para ver se tinha uma resposta de Deus. Demônios no estado físico, demônio no estado religioso, demônio no estado emocional. Nós poderíamos falar de demônios que você adquire comprando roupas no shopping. Eu sei que estou entrando em um veio, em algo muito melindroso, mas nós sempre temos orientado o nosso povo a terem cuidado com certas roupas que vêm com certas estampas que você às vezes não consegue nem ler e decifrar aquilo. Há um estudo de credibilidade que mostra que muitas dessas estampas de camisetas que eles retratam nessas camisetas, eles estão projetando, fazendo propagandas de demônios, de espíritos, de deuses pagões que veio do fundo do inferno, que saiu lá dos anais de Hollywood, saiu lá do fundo de Hollywood, lá de onde saem sempre aqueles filmes pervertidos, malignos, maléficos. Dali sai também estampas de camisetas que se coloca, se projeta, está aí andando pela rua um servo de Deus fazendo propaganda de deuses de Hollywood, de deuses da Babilônia, e às vezes nem sabe. É claro que você, como a serva de Deus, um servo de Deus, quando você compra uma roupa, você consagra aquela roupa ao Senhor e diz: Senhor, eu vou usar para a tua glória em nome de Jesus. Eu expulso todos os espíritos errados daqui e você fica blindado. Eu creio nisso.
Mas o que eu quero mostrar aqui é que existe sim demônios que vêm através de roupas, que vêm através de música. Sabe aquela música que não sai da sua mente e ela é pervertida? Tem um demônio atrás daquela música tentando te seduzir, porque aqui está escrito espíritos sedutores. Estou aqui com a mensagem. Espíritos sedutores, demonologia no estado sedutor. Demônios que vêm através de música, demônios que vêm através de roupas, demônios que vêm através de vozes, demônios que vêm através do ar. Eu estava vendo essa escritura aqui no livro de Reis, capítulo 19 e verso 12. Elias estava ali diante no Monte Horebe, tentando saber qual era a voz de Deus. Então veja que ele disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. O Senhor não estava no vento. Então quer dizer que aquele vento não era do Senhor, era um vento ungido pelo diabo. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, era um terremoto maligno. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. Existem demônios que saem do fogo, existem demônios que saem do vento, existem demônios que saem da chuva, existem demônios que saem do ar. O Senhor não estava nem mesmo no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto em sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido em extremo zeloso. Elias tinha sido muito zeloso da casa do Senhor, por isso ele estava sendo perseguido por Jezabel. Mas vamos voltar aqui. Deus não estava nestes elementos dos quais ele mesmo criou. Quem criou o vento? Quem criou o fogo? Quem criou o ar? Quem controla os terremotos? Tudo é Deus, os vulcões. Mas há demônios que estão por detrás de tudo isso e cabe a nós discernirmos. O profeta de Deus disse, aqui nessa mensagem Demonologia, parágrafo 29, ele diz: a única coisa que me privou de ser salvo quando eu tinha 12 anos de idade foi porque um espírito pairava sobre mim, o diabo, dizendo: espere um pouco mais de tempo. Espere um pouco mais de tempo. Quando o profeta tinha 12 anos de idade, um espírito pairou sobre ele, então nem mesmo ele foi poupado de demônio. Um demônio pairou sobre ele quando ele tinha 12 anos de idade e falava nos seus ouvidos: espere um pouco mais de tempo, espere. Ele disse: a única coisa que me privou de ser salvo quando eu tinha 12 anos foi porque um espírito do diabo falava aos meus ouvidos dizendo: espere um pouco mais. E esta é a razão porque você não foi salvo quando você entrou na idade da responsabilidade. Um espírito que você pegou com pessoas. Pessoas promovem espíritos, bons e ruins. Espírito que você pegou com pessoas e que está pairando sobre você. Você quer fazer certo? Não há um homem que possui sua mente certa que o quer fazer certo, mas há algo que não o deixa fazer certo. Não é correto isso. Isso é o diabo. Cristo pagou sua cura
e sua salvação. Então, meu irmão, minha irmã, nós estamos trazendo essa reflexão para dizer para você, nesses momentos finais, que Deus não promete um mar de rosas para aqueles que o servem. Ele diz: não falsifique um cristão, não falsifique a mensagem dizendo que tudo vai ficar bem. Existe um demônio no estado religioso que fala aí nas rádios e nos canais de televisão, através de pregadores: tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar redondinho se você for para a igreja. E o profeta de Deus, sendo um homem de Deus, um profeta ungido por Deus, com o ministério de Elias, ele veio e pôs o dedo em cima da ferida e disse: ó pregadores, vocês estão pregando o evangelho com luvas e pelica. Parágrafo 71 da mensagem A Junção do Tempo, ele diz: Deus não promete um mar de rosas para aqueles que o servem. Não falsifique um cristão e não falsifique a mensagem dizendo que tudo vai ficar bem, nada vai fazer mal, nada está acontecendo, não existe provações ou nada. Isto é errado. Temos que lutar se queremos reinar. Aí vem a oração: esforça minha coragem, Senhor. Como disse o poeta, devo eu ser levado no céu em uma cama de rosas, enquanto outros lutaram para ganhar o prêmio e navegaram através de mares de sangue? Não, Senhor. Deus não promete facilidade e prosperidade. Essa é uma doutrina religiosa de demônios. Mas Ele promete graça para suportar em todo o tempo. E é a graça que nós buscamos. Nós não estamos buscando facilidades para servir a Deus. Não. Nós, é claro, nós fugimos das dificuldades. Porque esse é um senso do qual eu e você nasceu. De fugir. Deus deu isso para você. O único ser que corre em direção ao perigo é o ser humano sem Deus. Os animais todos correm do perigo e o ser humano corre em direção ao perigo porque ele não tem Deus. Mas quando ele tem Deus, quando ele tem Jesus, ele foge do perigo como os animais. Então nós corremos, nós fugimos de problemas. Um homem sábio, uma mulher sábia, foge dos problemas, foge de encrenca, né? Mas se elas vêm, se elas estão no percurso de nossa caminhada, nós as enfrentamos e alvoramos pendão em nome do Senhor e vamos para cima e vencemos, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas demônios tomam pessoas e fazem pessoas entenderem que o céu se conquista com facilidades. São demônios no estado religioso e o profeta diz: não falsifique o evangelho. O evangelho não é porta larga. O evangelho não é um caminho de tapete vermelho ou azul e pessoas batendo palma ao seu lado e dizendo: grande herói, grande herói. Não, anjos vão receber-nos nos portais eternos e vai dizer: bem-vindo, meu bom e fiel servo, bem-vindo aos portais eternos, às mansões celestiais. Anjos vão nos ladear ali. Mas quando chegarmos ali, aqui nós temos que enfrentar demônios todo dia, se quisermos vencer demônios. Se você não quiser vencer demônios, não enfrente demônios. Deixe eles virem fazer o que quiser da sua casa. Mas se você quiser vencer demônios, a Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então enfrente demônios. Em frente, com assim diz o Senhor,
com a espada do Espírito, com o capacete da salvação, com o escudo da fé. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro você abençoado com esta reflexão, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Eu sei que meu Redentor vive e não está mais no pó. E quando sair do sepulcro, ele não saiu só. Semente eleita veio com ele também. Eu sei que está na história a profecia de Jó, que todos os que com ele dormem ressurgirão no pó. Foi na manhã triunfante que ele em glória veio, e toda semente eleita veio com ele também. Saiu do sepulcro em glória, justificou minha fé. Em breve serei semelhante ao vê-lo como é. Foi na manhã triunfante que ele em glória veio, e toda semente eleita veio com ele também, e toda semente